Meus queridos irmãos, graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus os sejam abundantemente multiplicadas. Nós voltamos para a exposição das chamadas bem-aventuranças e o nosso objetivo com essa mensagem é expor a quinta bem-aventurança. Para isso eu quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 5, verso 7. Abra aí a sua Bíblia comigo e acompanhe a leitura de Mateus capítulo 5, verso de número 7. Veja comigo o que diz a palavra de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Eu quero convidar você para um momento de oração. Feche os seus olhos, curve a sua fronte e vamos orar ao Senhor. Meu Senhor, em nome de Jesus, abre os nossos olhos, meu Senhor, para compreendermos as maravilhas e a beleza da Tua palavra. Que o Senhor, por graça e misericórdia, visite-nos nesta hora, concedendo-nos a compreensão da verdade lida e a intenção que o Senhor Jesus teve em comunicar esta quinta bem-aventurança aos seus discípulos. Ajude-nos a compreendê-la e de forma especial a vivê-la, para que Cristo seja exaltado e glorificado em nossa vida. Em nome dele nós oramos. Amém. Meus queridos, esta é a quinta bem-aventurança e podemos dizer, permanecemos no ambiente da contracultura cristã. O texto, mais uma vez, nos sugere uma indagação. Como é possível alguém ser feliz através de atos misericordiosos? Meus irmãos, importa-nos inicialmente definir o termo que é chave para a interpretação dessa passagem. E para isso nós precisamos responder a uma outra pergunta. Qual a definição da palavra misericórdia conforme o registro textual? Inicialmente eu quero dizer para você que o dicionário Aurélio Básico define misericórdia como a compaixão suscitada pela miséria alheia, o grito de quem pede compaixão, piedade ou socorro. O teólogo John Stott definiu misericórdia como a compaixão pelas pessoas que passam necessidade. Do ponto de vista da etimologia, que é o estudo da palavra na língua original, o substantivo grego eleos, que é traduzido no vernáculo por misericórdia, sempre trata da dor, da miséria e do desespero que são resultados do pecado. Já a palavra charis, que é traduzida por graça, sempre lida com o pecado e com a culpa propriamente ditos. A primeira palavra, misericórdia, concede alívio. Já a segunda, graça, concede perdão. A primeira cura e ajuda. A segunda purifica e reintegra o pecador. O teólogo William Hendrickson disse acertadamente que misericórdia é amor demonstrado em favor de quem vive em desgraça e um espírito perdoador para com o pecador. Ela abrange tanto um sentimento de bondade quanto um ato bondoso. Vemo-la exemplificada na parábola do bom samaritano. Então, Hendrickson cita Lucas capítulo 10 e especialmente na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nosso misericordioso sumo sacerdote. Então ele cita Hebreus capítulo 2, verso 17. O reformador francês João Calvino afirmou que neste verso o Senhor Jesus Cristo leva os crentes um passo à frente, ensinando que, além de sermos mansos e pacientes quando somos afligidos, nós devemos nos solidarizar com os outros em seus problemas e assim, tocados pela compaixão diante do sofrimento do próximo,
procuremos maneiras de ajudá-los, como se suas dores fossem nossas. Visto que Deus nos uniu para nos tornar um corpo, todos os membros são necessariamente um. Cada indivíduo deve assumir sua parcela no sofrimento para aliviar aqueles que não podem suportar mais. Esta é a verdade que devemos perceber aqui, disse João Calvino, citando Mateus capítulo 5, verso de número 7. Bem, para Matthew Henry, os misericordiosos são piedosa e bondosamente inclinados à piedade, ajudam e auxiliam as pessoas que estão na miséria. Um homem que não tenha recursos para ser generoso, abundante, pode ser verdadeiramente misericordioso, e assim Deus aceita a mente disposta. Nós devemos não somente suportar pacientemente os nossos próprios sofrimentos, como também devemos, pela solidariedade cristã, compartilhar os sofrimentos dos nossos irmãos. O amigo deve mostrar compaixão. Matthew Henry cita a experiência de Jó registrada em seu livro, capítulo 6, verso 14. E ele diz mais: esse mesmo amigo deve revestir-se de entranhas de misericórdia. E agora ele cita o texto de Colossenses, capítulo 3, verso 2. E diz ainda: e revestidos eles devem se apresentar para ajudar em tudo o que puderem aqueles que estão passando por algum tipo de necessidade. Meus irmãos, de fato, aquilo que Jesus está ensinando aos seus discípulos está provocando uma revolução entre eles. O Senhor disse que são felizes os misericordiosos, aqueles que se compadecem do sofrimento do outro. J.C. Ryle definiu o comportamento do cristão misericordioso como os que se mostram compassivos para com os seus semelhantes. Eles têm compaixão de todos quantos sofrem, seja por causa do pecado ou de adversidades, e desejam ternamente suavizar tais sofrimentos. Praticam boas obras e esforçam-se para fazer o bem. Bem-aventurados são todos os tais, disse J.C. Ryle, tanto nesta vida como na vindoura, eles terão uma rica colheita. Meus queridos irmãos, de fato, esse é um grande desafio. O exercício de atos de misericórdia estão se esvaindo da vida eclesial e das relações entre os irmãos. Numa sociedade narcisista e hedonista, as ações misericordiosas estão de fato em baixa, inclusive e lamentavelmente, entre o povo de Deus. Meus irmãos, a Bíblia ensina o valor de atos de misericórdia, e o povo hebreu aprendeu através da lei do Senhor o socorro aos seus, bem como aos de fora. Se você abrir a sua Bíblia no Antigo Testamento, no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 22, a partir do versículo 22 e até o 26, você vai compreender como os judeus tinham um sistema de socorro para com os de dentro, bem como para com os de fora. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 22, a partir do 22 e até o 26, a Escritura nos diz assim: pois tenho guardado os caminhos do Senhor, e não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos me estão presentes, e dos seus estatutos não me desviei. Também fui inculpável para com ele e me guardei da iniquidade. Daí retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, segundo a minha pureza diante dos seus olhos. Para com o benigno te mostras, com o íntegro também íntegro. De fato, meus irmãos, quando nós
folheamos as Escrituras, nós vamos perceber o quanto ela está recheada de passagens que nos mostram a necessidade da compaixão. Se você abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 6, verso 10, você vai perceber que essa atitude dos judeus no passado deve ser a mesma de todo cristão autêntico. Gálatas, capítulo 6, verso de número 10 diz: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Quando nós folheamos as páginas do Novo Testamento, nós vamos perceber que esse conceito é reforçado no ensino do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele já havia ensinado aos discípulos aqui no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, verso 7, que são felizes os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mas nesse mesmo livro, no capítulo de número 25, a partir do versículo 31 e até o versículo 46, você vai perceber que o Senhor Jesus chama a atenção dos seus discípulos acerca da necessidade que eles tinham de viver segundo o padrão do exercício da misericórdia para com os de dentro e os de fora. Veja, Mateus capítulo 25, a partir do 31 e até o 46, ele inicia falando sobre a parousia, que é a sua segunda vinda gloriosa, e vai tratar exatamente de atitudes que devem fazer parte da vida de todo cristão. Veja, Mateus 25, a partir do 31 diz: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fosse ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que eu fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo, que sempre que eu deixasse de fazer um desses mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Irão esses para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Você consegue perceber então o que é que Jesus está ensinando aos seus discípulos no Sermão do Monte, quando Mateus registrou na quinta bem-aventurança esta expressão, que são felizes ou bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia?
Meus queridos, de fato, a Escritura está encharcada de passagens que exigem dos discípulos de Cristo uma vida e ações misericordiosas para com aqueles que padecem. Se você abrir na carta que Paulo produziu à igreja em Roma, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versos 7 e do 25 ao 27, você vai perceber que de fato há uma exigência desse atributo comunicável. Ele reside na pessoa de Deus, mas ele é parte integrante daquilo que o Senhor fez por mim e por você. Nós que fomos criados à sua imagem e semelhança, devemos ser misericordiosos como ele é misericordioso. Veja, Romanos 15, verso 7 e depois do 25 ao 27. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Se você continuar folheando as Escrituras no Novo Testamento, agora na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4, você vai perceber que ele torna a tratar desse atributo da misericórdia. Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4, a Escritura diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então veja que Paulo define a Deus como o Pai de misericórdias. Se Ele é o Pai de misericórdias, nós fomos alcançados por suas misericórdias que se renovam em nossa vida a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos, meus irmãos. Por isso, nós precisamos de ter atitudes misericordiosas com aqueles que sofrem. É inadmissível que a igreja endureça o coração para com aqueles que estão padecendo. É inadmissível que a igreja tenha perdido a referência dessa atitude que termina referendando a aliança que muitos dizem ter com o Senhor. Se Deus é o Pai de misericórdia, nós somos alcançados por suas misericórdias e precisamos de exercer misericórdia para com aqueles que padecem. Meus queridos irmãos, nós iniciamos esta breve reflexão definindo o termo misericórdia, que segundo o teólogo John Stott é a manifestação da compaixão pelas pessoas que passam necessidade. Eu acredito piamente que nosso desafio, segundo a definição do termo misericórdia, como foi apresentado aqui nesse estudo de forma exaustiva, é de sentir a dor do outro. Esta é, sem dúvidas, a mais autêntica forma de identificação com o nosso semelhante, e se assim fosse, nossas vidas e as do outro seriam muito diferentes, e isso nos libertaria de todas as formas de falsas bondades, de pessoas que hipocritamente dizem ter compaixão dos outros, mas isso fica reduzido apenas a um discurso. Nós precisamos de ter atitudes misericordiosas. Meus queridos, segundo o perdão
e a tolerância para com o nosso semelhante, nós precisamos assim de demonstrar para a sociedade que de fato nós temos como um atributo comunicável essa qualidade inerente ao ser e ao caráter de Deus. É importante então compreendermos a necessidade que temos de nos identificarmos com o Senhor Jesus Cristo, tendo compaixão, tendo misericórdia daqueles que sofrem, como Ele teve misericórdia quando nos viu padecendo. É importante então, meus irmãos, já caminhando para o final desta mensagem, lembrando um pouco daquilo que nós encontramos na Escritura. E eu quero lembrar você que o irmão do Senhor, Tiago, ele disse na sua epístola, e se você abrir a epístola de Tiago aí no capítulo 2, verso 13, ele diz: porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Então ele vai concluir dizendo: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Por isso, meu querido irmão, atente para as palavras do Senhor Jesus. Ele afirmou que são bem-aventurados ou felizes os misericordiosos, porque eles acharão misericórdia. Eu quero dizer para você que nós somos objetos da misericórdia de Deus. Quando estávamos perdidos e Ele nos resgatou do mundo vil em que estávamos. Agora os agentes para que outros sejam alcançados pela graça de Cristo somos nós que precisamos ser misericordiosos para com aqueles que sofrem, para com aqueles que padecem. Que seja essa a sua atitude, que você seja, enquanto cristão, alguém que possa ser identificado com Cristo por essa qualidade, por esse atributo da misericórdia. Eu quero orar com você nessa hora, então convido a você a fechar os seus olhos, curvar a sua fronte para orarmos ao Senhor. Meu Senhor, em nome de Jesus, louvado, exaltado e glorificado seja o teu excelso, glorioso, poderoso nome, porque o Senhor tem nos tratado por tuas misericórdias que são sem fim e que se renovam a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos. Ajude-nos, meu Senhor, a sermos misericordiosos com aqueles que padecem, para que também, através de nós, outros sejam alcançados por tua graça, e que o Senhor possa usar-nos como igreja eleita e herdeira da verdade da Escritura, para que vivamos plenamente a verdade que nós aprendemos nessa mensagem, para que Cristo, nosso Redentor e Supremo Pastor, seja exaltado e glorificado. No nome dele nós oramos. Amém. Deus, pois, lhe abençoe. Seja bem-aventurado e feliz. Exerça misericórdia para com aqueles que padecem, em nome de Jesus.